Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou olhar aqui junto com vocês os principais pontos desse guia de informações sobre os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho emitido pelo MTE. Então, eu sinalizei aqui alguns dos pontos mais importantes. Então, vamos lá. Então, o que mudou na NR1 sobre esse tema? Então, a mudança é essa aqui. Inclusão expressa dos tipos de risco ocupacional. Então, agora está explícito no item 15314 que a organização deve abranger os riscos decorrentes dos agentes físico, químico, biológico, acidente e os riscos relacionados aos fatores ergonômicos, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Integração entre a NR1 e a NR17. Então, a NR1 estabelece que a organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. E aqui tem uma pergunta interessante: onde os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho estão incluídos? E aí eles respondem: os fatores de risco psicossociais estão relacionados diretamente com a organização do trabalho. Então, isso aqui não é uma avaliação individual do trabalhador. Outra mudança importante: mudança na definição da probabilidade dos fatores ergonômicos. Então, o que deve ser considerado na probabilidade dos fatores ergonômicos? A exigência da atividade de trabalho e a eficácia das medidas de prevenção. E como fazer a gestão dos fatores psicossociais relacionados ao trabalho? Então, isso é obrigatório para todas as organizações, certo? Então, e como que deve ser feito isso aí? Deve ser feito nos termos da NR17. E a NR17 ela cita dois métodos: avaliação ergonômica preliminar ou análise ergonômica do trabalho. Então, a EP é obrigatória em todas as situações, para todas as empresas, inclusive as que possam estar dispensadas do PGR. Então, aqui ele cita alguns fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho: assédio de qualquer natureza, baixa demanda de trabalho, excesso de demanda, má relacionamento no local de trabalho. E aqui o mais importante, né? Como a empresa deve proceder, o que fazer. Então, aqui ele cita todas as etapas, mas o resumo está aqui. Primeiro passo: verificar se precisa de ajuda especializada. Atribuir responsabilidades, envolver todas as partes interessadas e comunicar os trabalhadores. Esses são os passos preliminares. E como fazer a identificação de perigos e avaliação de riscos. Então, aqui estão os pontos principais. Então, deve fazer o levantamento do estabelecimento, do processo produtivo, dos postos de trabalho e dos trabalhadores. Deve-se reunir também informações sobre o acompanhamento de saúde, análise de acidente, avaliações e análises anteriores, se houver. A organização pode preparar ou utilizar uma listagem de perigos ergonômicos, incluindo os psicossociais. Ou seja, pode pegar essa listinha aqui, que é uma lista de perigos. Então, aqui está o resumo: caminhos ou estratégias para a condução desse processo, observação da atividade, realização de oficinas e workshops, aplicação de questionário, pesquisa padronizada. E aqui ele deixa claro que ele não define nenhuma
metodologia ou ferramenta específica. E aqui tem um ponto importante, ó. Se for uma empresa de grande porte, com centenas ou milhares de empregados, provavelmente é mais adequado trabalhar com uma pesquisa questionário que possa abranger todos os setores e trabalhadores. Já para uma empresa pequena com poucos trabalhadores, pode ser avaliada a estratégia de trabalhar com uma oficina ou com a observação da atividade de trabalho. A melhor opção deve ser analisada pela organização, pelos profissionais de SST envolvidos. Ou seja, não é obrigatório aplicar um checklist ou uma ferramenta para cada trabalhador em qualquer tipo de empresa. Então, ele sugere isso aqui. Se é uma empresa grande, centenas ou milhares de trabalhadores, aplique esse questionário ou pesquisa para todos. Agora, uma empresa pequena, você pode fazer entrevistas, workshop e ou observação das atividades de trabalho. Ponto interessante também aqui, se for usar uma ferramenta específica, ela precisa ser cientificamente fundamentada. Implementação da identificação de perigos e avaliação de riscos. Então, aqui, quais são os destaques? Primeiro, avalia qualitativamente o risco, caracteriza a exposição e não confundir com exame médico de aptidão. Então, identificação e avaliação de fatores de risco psicossocial relacionado ao trabalho. Não se trata de exame específico, avaliação psicossocial para atividades críticas. Implementação do controle e acompanhamento. Então, aqui, de acordo com o NR1, deve ser definido cronograma com responsáveis, forma de acompanhamento e aferição de resultados. Documentação. Então, aqui eles sugerem o mínimo que deve ter nessa documentação, que é o quê? Caracterização dos processos em ambiente, as atividades, descrição do perigo, com fonte e circunstância, indicação das possíveis lesões ou agravos, quem está exposto, quais medidas de prevenção existem, a caracterização da exposição e a avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação. Aqui eles mostram um exemplo prático. Aqui eles citaram um pequeno escritório de 19 trabalhadores. Foi identificado esse perigo, sobrecarga. E aqui eles sugerem quais seriam as medidas que poderiam ser implementadas. Pausas, qualificação continuada dos trabalhadores. Então, esses são os principais pontos. E aqui vem as perguntas frequentes. Como devo realizar a identificação dos perigos, avaliação de risco e adoção de medidas de prevenção para os fatores de risco psicossocial relacionado ao trabalho? Então, da mesma maneira como se faz para os demais perigos e riscos. A norma traz qual profissional deve realizar a identificação de perigo e avaliação de risco? Não, a ANR não define o profissional específico. Então, é a organização que é a responsável pela gestão de todos os riscos. Ela define qual profissional vai avaliar. Obviamente, o profissional tem que ter conhecimento técnico sobre o assunto. Toda empresa, toda organização possui fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho? Não necessariamente. Então, é óbvio que não vai ser toda empresa que vai ter fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho. Outro ponto interessante, o MTE indica alguma ferramenta ou metodologia? Não, não indica nenhuma ferramenta ou metodologia. A organização deve selecionar a ferramenta ou metodologia específica. A identificação e avaliação de riscos dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho inclui aspecto da vida do trabalhador fora das atividades de trabalho? Não. Então, os fatores de risco relacionados ao trabalho
decorrem das características das condições em que o trabalho é realizado. E a última pergunta aqui do guia. Sou um trabalhador. A identificação e avaliação dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho é para avaliar meu estado de saúde mental? Não. O objetivo do processo não é avaliar a saúde mental de cada trabalhador, mas de verificar as condições em que as atividades de trabalho são realizadas, se estão presentes fatores adoecedores e quais medidas de prevenção podem ser implementadas, justamente para prevenir o adoecimento mental, entre outras possíveis lesões e agravos. Beleza, pessoal? Esses são os pontos mais importantes do guia. Valeu e até a próxima.